Olá pessoal, eu sou Adriano Pistorello e estamos aqui para mais um episódio do CanCast, o podcast do Centro de Atendimento ao Migrante, onde nós vamos dialogar sobre várias facetas, pode-se dizer, mas acima de tudo as subjetividades que atravessam a migração. Hoje, ontem e a gente sempre olhando para o futuro, porque diante do que chega até nós são pessoas, são vidas, são histórias, são trajetórias, são pessoas jovens, pessoas idosas, crianças e todo o desafio social para isso. Eu sou a Cristiane e estamos aqui com o propósito de compartilhar informação de qualidade. Hoje temos Caroline Bertelli conosco novamente. Bem-vinda de novo. Muito obrigada. Então, agradeço novamente o convite. Cris, Adriano, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Caroline Bertelli, sou gerente do Centro de Informações ao Imigrante da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Trabalho com regularização migratória e fico bem feliz pelo convite para a gente poder falar aí um pouco mais sobre refúgio. Eu acho que nesse segundo episódio da nossa série, é muito importante a gente ter o nosso tema dessa série, que é Vidas em Espera, o labirinto do refúgio e da regularização. Hoje nós vamos falar de um tema super importante e de um tema que muitas vezes nos nossos trabalhos, na vida dos migrantes, eles são invisíveis, que é obter a regularização migratória. No anterior, nós falávamos sobre refúgio. Pedido de refúgio, desafio de refúgio, mas eu acho que o que permeou muito foi a nossa fala de dizer se as pessoas, mesmo tendo um protocolo, que nem tu bem enfatizou, Carol, já é difícil, imagina quem não tem a documentação. E aí a gente vai pensar hoje, não tem porque não quer, não tem porque não buscou a tempo, não tem porque o sistema cria gargalo. Porque não se planejou antes de vir, Exato. Como a gente escuta bastante. A fala da Cris, ela traz uma questão que a vida do migrante ela é permeada e ela é cerceada por diversas formas de discriminação. Sabe, parece que é fácil, parece que é claro, parece que é simples, então a gente vai pensar hoje. Por que às vezes fazer um agendamento é uma barreira? Carol. É complicado, né? Esse assunto é difícil. Acho que pra quem não conhece muito do assunto, pra gente poder contextualizar um pouco, né? Hoje, tanto o pedido de autorização de residência, que é uma permissão para a pessoa poder literalmente morar aqui no Brasil, quanto o pedido de refúgio, eles são realizados através do sistema da Polícia Federal. Então, um exemplo, né? Lá no Centro de Informações ao Imigrante, que a gente atende, então, os migrantes que chegam. Quando o migrante não tem nenhum documento, ele veio sem documento nenhum, atravessou a fronteira, entrou como turista, veio com visto de turista, enfim, sem nenhum tipo de documentação, e ele é venezuelano, né? Ele tem a opção, então, de fazer uma autorização de residência para ganhar o seu documento ou fazer um pedido de refúgio, né? Aí explicamos para ele todas as particularidades, tudo que envolve, né? Decide-se por fazer o pedido de refúgio ou o pedido de residência. No caso do pedido de refúgio, nós temos um sistema, né? Que é o Sisconar, então fazemos todo o preenchimento de diversos dados, né? São muitas perguntas, a gente fala que são várias perguntas de onde ele viveu, onde ele estudou, o que ele fez e o porquê ele se enquadra como refugiado. Depois todo esse preenchimento, né, é finalizado aquele processo no sistema, que é o Sisconare, ou então a outra via é finalizado no sistema de imigração também um processo, claro que resumidamente, né, para a gente não se deter muito, o migrante precisa passar pela polícia. Porque o que a gente faz é um serviço de auxílio que o migrante até poderia fazer sozinho, mas é difícil, né? Ainda mais já está num país novo, com a língua diferente, com termos diferentes. Então, o que nós fazemos seria esse auxílio. Eu brinco que é quase um despachante, assim. Mas a Polícia Federal que faz a efetivação desses pedidos, porque eles precisam ir até a polícia fazer o registro, né? A polícia que cuida da imigração. Então, a foto, a digital. E aí entra o nosso problema, né? Que vocês também conhecem. A dificuldade que nós temos hoje na região do agendamento. E às vezes complica um pouco pro imigrante, porque ele acaba ficando sem documento. Imagina se vocês não tivessem documento.
Exatamente. E é uma situação muito complexa, porque o agendamento, então, ele é feito de maneira online, né? E para a pessoa conseguir uma vaga, ela tem que ficar monitorando o site. E quando a gente fala em vidas em espera, eu acho que são todos os aspectos da vida que ficam em stand-by, Uhum. né? Enquanto você não consegue esse horário, você tá meio travado. Ah, mas ele não consegue trabalhar? Dependendo da nacionalidade, consegue emitir o CPF, consegue emitir a carteira de trabalho. Mas vamos lá, para sacar o pagamento, precisa ter um Uhum. documento de identidade com foto. E sem agendamentos, não tem esse documento. E dentro das empresas hoje é muito difícil conseguir uma exceção, é muito difícil conseguir um banco ou um relacionamento bancário entre empresa, né, e instituição que libere esse funcionário para conseguir fazer Uhum. esse saque. Mesmo a questão do digital, né? Ah, mas hoje em dia tem banco digital. Você precisa enviar seu documento de identificação, né? Se a gente for parar para pensar o que se faz na vida hoje praticamente sem dinheiro. Como se existe sem dinheiro, né? Sem esse acesso. Então, acho que o documento, essa demora nesse agendamento impacta em todos os campos, Uhum. né? Documento é dignidade, é cidadania, né? É a garantia de direitos. Então, hoje, praticamente quase todos os acessos se dão através da documentação, né? Até por proteção legal, enfim. Mas para te abrir uma conta, para te trabalhar, para te fazer um cartão SUS, para te ter acesso à saúde, acesso à habitação, né? Acesso a alguns graus de educação. Então, para tudo é necessário um documento, né? Uma pessoa indocumentada que esteja aguardando o seu documento é uma pessoa privada de direitos. Eu acho que nessa questão da gente falar de privado de direito, a gente já entrou num assunto, né? E a gente tinha no nosso script aqui, na nossa introdução, esse olhar. O Brasil hoje tem uma das leis mais fantásticas de migrações do mundo. Nós abrimos a Assembleia das Nações Unidas todos os anos falando da nossa lei de imigração. Eu quero ver como é que vai ser esse ano, mas enfim, da nossa política de acolhida humanitária, da nossa hospitalidade, mas eu acho que foi bem colocado aqui, a lei brasileira acolhe, a lei, a lei. Mas, como diz nossa amiga Letícia, da Missão Paz, né? O Brasil te recebe de braços abertos, mas não te abraça. Eu diria além disso, eu complementaria, parafraseando Letícia e tu, eu diria que o Brasil acolhe, mas o sistema fecha as portas. E é disso que a gente está falando. Uma pessoa hoje que efetivamente está sem documentação, ela simplesmente ela pode ser atendida na saúde, até poderia, mas só na saúde de urgência e emergência. Ela não consegue ter essa atenção básica. Uma família que chegou no Brasil, e aí a gente já não está mais falando de direito de pedir, de direito de fazer. A gente está falando de um sistema que deveria, que é o funil, é o gargalo. Então não adianta o CI hoje fazer atendimento a 200 pessoas a nível de mutirão e dizer, olha, aí vem para um outro ponto que a gente diz o seguinte, né? A gente olha e aí diz assim, olha, tá aqui um QR Code lindão, você clica nesse QR Code, você será redirecionado e nós temos que fazer dança da chuva, fazer uma série de coisas, criar um procedimento, criar vídeos explicando e a pessoa foca seu celular, e acessa aquela página e diz lá, não tem horário disponível. E é uma angústia, porque não tem horário segunda, não tem horário na próxima segunda, não tem horário na próxima segunda, existe uma possibilidade de agenda e essa angústia volta pra gente. Essa angústia volta pra gente porque a pessoa, e a Cris está de prova, todo santo dia a gente recebe uma pessoa na recepção do Centro de Atendimento ao Migrante que trabalha em umas empresas da Serra Gaúcha e vai dizer, se eu não renovar meu documento, eu posso ser demitido. E a gente tem que explicar todo o rosário e fazer. Então, E muitas vezes o entendimento também de quem está do outro lado, que é essa empresa que está solicitando, né? A gente nota que no dia a dia falta muito conhecimento bem nessa parte burocrática, né? Ah, o meu documento venceu.
eu vou ser deportado, eu vou pagar uma multa, eu posso tá correto a empresa me suspender porque o meu documento está vencido e eu não renovei. E uma das coisas que a gente tem falado muito, até nas conversas com os RHs, as gerências das empresas nessa área de gestão de pessoas, se a gente parar para pensar, os nossos documentos brasileiros, eles também têm uma validade, né? E eu duvido que tenha algum RH de empresa que realmente confira a validade de todos os documentos de todos os seus funcionários, como é feito dos migrantes, né? Então, existe esse místico. medo, místico, Parece né? que o imigrante está sempre com uma dívida. Não, tu é imigrante, tu tá aqui no Brasil, não, teu documento ele é tem que tá estrangeiro, certo. estranho, né? Estranho. Teu documento tem que estar certo, então, tu não pode estar vencido. Não, mas tu veio, tu não tem isso, mas tu não tem aquilo. E quando, na verdade, a lei diz que o imigrante tem todos os direitos, praticamente, né? Todos os direitos. Só não vota, mas tem os mesmos direitos do brasileiro. Mas ninguém fica nos cobrando assim, não, mas teu RG tá... Às vezes, se tu vai viajar e a tua foto tá lá de 5 anos, eles dão uma reclamadinha. Exatamente. Mas, assim, parece que é sempre uma dívida que a pessoa migrante já tá num país diferente, já veio. E sobre isso, até conversando com uma pessoa que não entende de imigração, mas tinha algumas curiosidades, eu comentei dessa dificuldade de conseguir um horário na Polícia Federal, e aí a pessoa disse, poxa, mas a pessoa quer trabalhar, a pessoa tá aqui para fazer o bem, para sim, e querendo ou não para a sociedade, porque ela veio para conseguir um emprego, ela vai ajudar na economia, ela vai ser uma força de trabalho para uma empresa que está precisando, né? Ela vai consumir, ela vai gastar, vai girar a economia, ela quer trabalhar. Ela não veio, né? E ainda assim não consegue. Parece que ela está fazendo alguma coisa errada, mas não é, né? Então é bem... Eu acho que aqui, dentro, se a gente fosse pensar nesse primeiro bloco, a própria dificuldade que não depende nem do CAN, nem do CI, isso depende de um sistema de gestão de agendamento que é disposto e gerido pela Polícia Federal. Existem alguns territórios que é mais fácil, existem alguns territórios, por exemplo, em conversa, em região. Então, a gente está na região da Serra Gaúcha, uma região com um poder laboral muito forte, com uma necessidade muito de mão de obra, e eu acho que o primeiro grande, transicionando um tema para o outro, eu acho que o grande problema da gente pensar é fazer essa rede funcionar, é saber que algumas indústrias vão precisar desse documento, porque existem sistemas estatais que vão precisar dessa regularidade. Mas, enquanto não tem, a gente também entrar numa questão, porque às vezes eu ouço muito do setor empregativo dizendo, não, mas eu vou aceitar o documento dele assim, eu vou ser multado. E daqui a pouco a gente tem o próprio Ministério Público do Trabalho e a gente tem o Ministério do Trabalho também nessa esteira de chamar. Eu acho que a gente tem uma boa prática, né, Cris? A questão da colheita, da sazonalidade, que inclusive a gente apresentou um projeto de lei junto com a deputada Denise Pessoa, que está em tramitação. Eu acho que isso é importante a gente falar dessa necessidade dos trabalhadores sazonais da agricultura na Serra Gaúcha. Então, a princípio, não consegue uma coisa... Ou seja, e aí a gente volta para aquela máxima, quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E eu vou ter que fazer concessões e explicar. E aí é isso. Mas a gente precisa, pensando numa sociedade que depende economicamente, eu acho que esse é um tópico, né? Que a gente traga o ente... efetivador, que é o núcleo da Polícia Federal, para esse diálogo de dizer, ok, a gente não pode fechar o tema, o assunto, em caixinhas. Olha, eu tenho um limite para fazer isso, mas aí, a princípio, não, mas a empregabilidade já não é comigo, eu vou fazer a documentação. E outra, eu acho que uma coisa que a gente precisa aí, eu queria até ouvir vocês, olhar para além a questão de parar de pensar o migrante que só vai depender da política de assistência. Esse migrante vai ser o contributo econômico para gerar renda, migrante paga aluguel, migrante paga tributo como eu, a água que a gente está tomando, alguém está pagando. Eu sempre digo, a Cris sempre vê, eu sempre digo, alguma coisa gratuita alguém está pagando. E não necessariamente que o migrante está se beneficiando. A luz que ele tem em casa tem tributo. E aí eu acho que a gente para de pensar que ajudar migrante é fazer algo social para dar para eles. Não. A gente tem, por exemplo, essa semana a gente recebeu uma grande indústria da região que precisa lá mais de 200 mãos de obras e muitas das vagas eles estão buscando pessoas migrantes. Então a gente tem que ir para outras secretarias estaduais, para outros ministérios, para olhar
a conectividade dos temas dessa rede e não só olhar para o migrante como um ser vulnerável, a partir do ponto de vista documental. Não sei o que vocês acham disso. Eles vêm com as suas demandas e com as suas necessidades, com os seus consumos. Eles vêm para trabalhar, consecutivamente eles vão gastar o seu dinheiro aqui, né, por exemplo, na região, né? Vão estudar, muitos estudam, fazem faculdade, fazem cursos técnicos, impulsionam a economia, né? Os filhos vão para as escolas, tem o consumo, enfim, de toda a área escolar, educacional, o lazer. Então, eles se tornam cidadãos do município, assim como qualquer outro, que vai impulsionar a economia e não ir acabando para assistência, né? Essa questão de uma pessoa que precise que os seus direitos sejam garantidos pela assistência social não diz respeito de onde ela é. Ela pode ser, estando com direitos violados, estando com necessidade de proteção, o que menos importa é de onde ela é. Ela pode ser do Brasil, pode ser daqui. Isso não vai especificar o que ela vai precisar de acesso à referência de assistência social. E no caso dos migrantes, eu sinto ainda mais que eles vêm auxiliando mais ainda na sociedade justamente por essa necessidade de emprego, de trabalho, de querer crescer, de construir uma nova história. Então, as pessoas precisam mudar um pouco essa visão do migrante que vem para isso, vem para roubar nosso trabalho, vem para ganhar a Bolsa Família, vem para ganhar. Ao contrário, né? Eles vêm para produzir. Tem muitos que são microempreendedores já, né? Outros que trabalham nas empresas, e a gente sempre reforça um incentivo para que eles estudem, se estruturem e alcancem cargos maiores, né? Que esse é um objetivo que eu acho muito importante para as pessoas migrantes se estruturarem no seu trabalho. Mas a gente vê esse preconceito mesmo, né? Com as pessoas migrantes que vêm, às vezes, para outro tipo de coisa. E quando o próprio sistema não proporciona isso, que eles tenham o documento, que eles tenham a dignidade, é um ciclo, né? Então, como é que tu vai dizer que o imigrante não vem e não quer trabalhar se tu não dá o documento para que ele possa trabalhar? Esse é um tema que me pega sempre. Nossa Senhora, isso me pega sempre, porque são 2 pontos para mim que são principais, assim, que a gente tem que frisar para todo mundo saber. O fluxo que a gente está recebendo aqui na Serra, em maioria são venezuelanos, e esse fluxo, dá para dizer, dos últimos 2 anos, são pessoas que tiveram acesso à educação de ensino superior, né? A Venezuela era a Arábia Saudita da América, né? Então, ali nos anos 60, se tinha necessidade de mão de obra bem especializada, engenheiros, toda essa questão do petróleo, que hoje a gente está ouvindo falar, cadê o petróleo, enfim, toda essa extração dependeu de engenheiros navais, dependeu de profissões muito técnicas que foram para a Venezuela. E querendo ou não, agora, todos esses anos depois, a Venezuela está exportando essa mão de obra, só que é uma mão de obra qualificada. E aí a gente tem que pensar que não são pessoas que brotaram do nada na Terra, né? Então, essas pessoas têm uma história, tem essa questão do estudo e tem essa questão do trabalho. Elas já trabalhavam, né? Elas querem se recolocar e eu acho que fica muito vivo em todo mundo que a gente conversa. A esperança é ter uma vida no Brasil parecida com o que elas tinham lá. Então, não é essa questão de roubar os nossos empregos. Aí, a segunda parte desses empregos, a gente precisa entender também que os empregos na nossa região, eles estão sobrando. Por quê? Estamos numa crise de mão de obra, porque nos últimos 20 anos, era natural, então, por ser um polo metal mecânico, as pessoas saíam do ensino médio e iam diretamente para a indústria, né? E a gente tem uma mudança de geração, né? E de objetivos e de facilidades, que a mão de obra que antes saía do ensino médio e ia para a indústria não vai mais. E aí, então, estão sobrando empregos, não há empregos para ser roubados. E o último ponto é sobre as realidades, né? Quando se fala em Bolsa Família, quando a gente pesquisa o valor do Bolsa Família e somos
adultos com boletos, a gente sabe que o valor do Bolsa Família não paga um aluguel. Mas cada criança ganha R$100. Uma criança não custa para ninguém R$100, né? Então, precisa se embasar melhor quando a gente vai levantar essas falas, né? Lembrando sempre que todos esses debates a gente está falando de vidas em espera. Acho que fazendo um recorte, pulando já para encaminhando para a gente ir pensando para depois trabalhar esse tópico, a primeira questão, acho que a Carol falou, são muitos migrantes que estão na cidade, que a Cris também trouxe, que trabalham, que muitas vezes, sim, alguns temporariamente vão depender de programas de transferência ou repasse de renda, isso efetivamente, mas que não é uma realidade. Mas eu acho que interessante quando a Carol disse, muitos desses migrantes, eles estão fazendo faculdade, estão recontinuando, estão fazendo curso técnico, mas a gente volta para o tema, se não tiver documento, tu não consegue te matricular. Se tu está no meio e o teu documento expirou, tu vai ter dificuldade. Então, ou seja, quando a gente fala mas por que vocês vão lá defender migrantes? A gente não está falando de defesa, a gente está falando de defesa de vidas, a gente está falando de assegurar, a gente trabalha muito com todos os órgãos e forças de segurança, Ministério Público, Ministério Federal, Ministério do Trabalho, Ministério de sei o quê, e a gente discute muito isso. O que acontece? Uma pessoa migrante sem documentação, ele não tem direito ao básico. Por exemplo, a gente tinha essa discussão, por exemplo, quando o migrante ele estava trabalhando, só a questão do risco dele ser demitido por ele estar irregular, por um desconhecimento e falta de diálogo, já imagina você saindo do seu trabalho, é a sua fonte de renda, você é de um lugar de fora, você é considerado estrangeiro para muitos territórios, dentro da sua empresa você é considerado como estrangeiro e o teu documento está expirado, se tu não me trouxer, a gente vai ter que te desligar. Imagina esse risco, como é que eu vou pagar minhas contas. O segundo tópico, se essa pessoa é desligada, ela não consegue sacar o fundo de garantia. Então, ou seja, um direito que é da pessoa, que é direito para qualquer pessoa brasileira. Então, a gente entra numa incongruência documental do gargalo de, muitas vezes, essa dificuldade de agendamento que a gente tem passado aqui no Rio Grande do Sul, e falando de território, Serra Gaúcha, Vale do Taquari e a região de Passo Fundo, a gente tem que pensar que esse impacto é direto. Se essa pessoa, muitas vezes, tem os programas de transferimento de renda e ela está com o documento expirado, ela não recebe os seus auxílios. Se ela não tem, né? Exato. O próprio saque do fundo de garantia, que é um direito que foi descontado do trabalhador, esse imigrante está com a carteira expirada, e aí vem, mas tu teve 1 ano para renovar. As pessoas não entendem a particularidade que eu só posso renovar. Também. O seguro-desemprego eu não encaminho. Então aqui, e eu quero dizer, até aquilo que foi descontado de mim, compulsoriamente, o meu documento expirou, eu não consigo sacar. E aí a gente tem que jogar para esse sistema, que é um sistema que isso impacta a economia, e por óbvio, a gente vai voltar para as formas de discriminação, vai sobrecarregar os serviços de assistência social do município. Mas não porque o migrante quer viver disso. O sistema os empurra. Vocês lembram, eu estava lembrando agora, nós somos quase mais ou menos da mesma época, tinha uma propaganda na TV lá nos anos 90, quando eu era criança. Sim, em 2000. Não, mas eu era bem criança, que era aquela da certidão de nascimento. Com certidão de nascimento, sou cidadão. Porque teve uma campanha do governo para os pais, que naquela época ainda tinham muitas crianças que não eram registradas, viviam muito tempo, principalmente no interior, sem registro. Então, o governo fez uma campanha muito forte. Vocês lembram dessa propaganda? Lembram, né? Então, o governo fez uma campanha muito forte para registrar, que tinha a Maria, o João lá. E por que a gente não tem essa atenção hoje do governo, do Estado, para os migrantes? Porque a própria propaganda fala, a certidão de nascimento torna a pessoa cidadã. A partir do momento que ela tem um documento, ela pode exercer sua cidadania, ela pode ter os seus direitos e os seus deveres, né? E hoje, não sei, o meu sonho era ter esse reconhecimento para os migrantes, para que o mínimo, gente, a gente está falando do mínimo, que é documento. Nós não estamos falando de, até que comentaram com a gente, né, Cris, a gente esteve dando uma palestra, enfim, se o migrante tinha alguma bolsa migrante, algum benefício para o migrante. Tem escrito canto. E aí a gente disse, não, gente, o que a gente exige é o mínimo, que é a documentação. Imagine, nem se falamos em mais nada além disso, praticamente, né, porque a partir de ela ter o documento, ela tem os seus acessos.
Então, assim, um sonho, quem sabe uma campanha para todos os migrantes conseguirem ter os seus documentos, claro, né? Que sonho que a Pepsi paga, mas seria tão bom, assim, ver o Estado, o governo reconhecendo que minimamente a documentação para garantia seria um acesso mais facilitado. Eu não digo nem sem quase nada de burocracia, porque hoje em dia precisa. Né? Tem que ter. Sim. Não vai lá chegar e ganhar, no envelope. Precisa da burocracia, tem questões de certidões exigidas, declarações, fotos digitais, ok. Tudo, né, um mínimo de burocracia é, às vezes, necessário, né? Mas pelo menos que seja garantido. De ter um horizonte, né? Um horizonte de saber que vou esperar até esse tempo, né? Não esse um dia, talvez, quem saiba, você consiga. E sempre lembrando, acho que um ponto dessa conexão, a gente não vai... Um detalhe, a gente falou muito, Sônia, que a Pepsi paga, né? Isso é para quem não é da nossa geração. Isso era um comercial também das décadas de 90, que tu apresentava o teu sonho e tinha lá, tu concorria, era um concurso, era uma propaganda midiática e tal. Mas eu acho que tem uma conexão muito grande, né? A gente fala de imigrantes, nós que lidamos com imigrantes diariamente, é diferente tu ouvir uma história de um pai, de uma mãe, de dizer, olha, doutor, eu não estou conseguindo comprar minha comida, eu tenho dinheiro lá no banco, e aí a pergunta fica sendo, né, se o processo é de dificuldade de agendamento e obter um agendamento, e aí a gente tem aquela métrica que eu acho que foi colocada também no nosso script, que é, às vezes, cria-se dificuldade para vender facilidade. Eu não estou dizendo que isso é uma história do poder público, mas eu quero dizer que com esse ditado popular, muitas pessoas, a partir dessa dificuldade criada, vendem facilidade, sendo que o agendamento ele é gratuito. O agendamento, o atendimento. Então... O atendimento no CAN, o atendimento no CIAI também é 100% gratuito. Mas eu acho que essa grande reflexão, às vezes a gente pensa, eu acho que olhando nós que trabalhamos com migrante, e principalmente a partir do poder público, eu posso dizer, das políticas especificamente, cada um trabalha no seu quadrado. E aí, a princípio, a gente não tem a política, por exemplo, de necessidade de mão de obra, geração de renda, por exemplo, por um departamento público de todas as suas esferas de poder, que pensasse dizendo, olha, o gargalo simplesmente a empresa não vai conseguir contratar. Uma Randon da vida aqui em Caxias, uma Marco Polo, qualquer outra empresa grande, conhecida, que tem um grande pedido internacional, tu vai ter dificuldade de mão de obra, só que muitas vezes a dificuldade de contratar uma pessoa, ele vai estar nessa escala de dificuldade, com limite de horários que a pessoa vai fazer, e é isso, daí é muito triste quando tu ouve, por exemplo, uma mãe que nasce, quer registrar um filho, e a gente tem que ficar correndo Caxias por causa do documento expirado dessa mãe, e aí a gente tem que ouvir e dizer, mas também, como é que deixou vencer? Mas mesmo que tu tente, tem gente que está na fila esperando 8 meses. Então, eu acho que esse podcast é justamente assim, o migrante, vamos pensar na nossa calamidade gaúcha, né? Se tu perdeu, enfim, nós não estamos diminuindo dor de ninguém, mas, por exemplo, o brasileiro que perdeu o documento, ele teve mutirões, era fácil, ele tinha certidão de nascimento em um cartório, hoje ele é tudo eletrônico, ele é tudo digital, é uma facilitação. Uma pessoa que não nasceu aqui é diferente, a certidão de nascimento dela não está aqui. E até toda a burocratização brasileira, ela é bem organizada, né? As bases, aconteceu a enchente, mas as bases ainda estavam nos sistemas, né? A gente vai pensando em histórico escolar, em certidões, em países como Venezuela, Haiti, é impossível acessar esses documentos. Esses documentos, a via original não existe mais, né? E não existe o eletrônico. Então eu acho que um pouco dessa nossa reflexão é justamente isso. Para que esse podcast que a gente faz, a gente não vai conseguir criar soluções, mas a gente consegue problematizar algumas situações que levam e nos trazem luz. A ideia é que a gente, de fato, traga luz, que a gente traga a possibilidade, que a gente reflita. Daqui a pouco outras pessoas que estão em outros territórios também estão encontrando. Para ser um ente, o serviço de regularização migratória, ele não é uma coisa de outro mundo, o horário. Ele é um serviço do executivo brasileiro, ele é um serviço executivo. E aí, lembrando também, antes de passar a palavra para a gente fechar esse bloco para vocês, além dele ser um serviço executivo, ele é um serviço administrativo. Então, ou seja, vocês trouxeram uma problematização. Que tipo de bolsa o migrante é uma Birk, uma bolsa Louis Vuitton?
Que tipo de... Vocês percebem que, às vezes, o imaginário das pessoas ele acaba sendo muito como se fosse super fácil ter acesso. E tudo passa pela documentação. Então, nesse contexto, eu quero dizer o seguinte, que a gente entenda que a gente precisa trabalhar isso de forma coletiva. Porque o migrante ele não mora no CAN, ele não mora na União, o migrante ele mora nos nossos territórios. E aí passo a palavra para vocês para a gente ir encaminhando esse nosso podcast, porque senão a gente ficaria também aqui horas falando. Muito. Eu acho que essa é basicamente a realidade do front de atendimento, né? É o que mais entrava, é o que mais temos procura, né? Em maneiras, soluções de agilizar esse agendamento. Eu diria que hoje em dia, na região, é o principal problema, assim, que a gente encontra, porque, como a gente falou, a questão de emprego já foi superada, óbvio que sempre trabalhos de conscientização, né, inclusive esse podcast, para que a população tenha acesso a mais informações, porque ainda existem muitas pessoas que não têm informação e não sabem que, sim, é bom para o município ter pessoas migrantes hoje, né, até isso me lembrou uma conhecida que eu comentei que trabalhava com isso, e aí ela disse, tá vindo muitas pessoas, né, muitas pessoas da Venezuela, e eu, sim, bastante, né, um fluxo migratório. E ela disse, mas não vai estourar isso uma hora? Eu, estourar pra onde? Como é que eu fiquei assim, queremos até que estoure mais, porque tem bastante vagas de emprego. Eu falei, tu sabia que, comentei com ela, esses dias, logo que eu entrei no CI, uma empresa me pediu para fazer um mini feirão ali. A empresa colocou umas mesas, a gente fez uma divulgação para que os imigrantes fossem... que a empresa tinha 70 vagas. E nessas 70 vagas foram 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, eram 6 imigrantes. E aí eu contei para ela, eu disse, olha, para ter uma ideia, as empresas ligam pedindo, inclusive, indicações e tal. Então, não estourar de maneira negativa... Nesse teu viés que tu tá vendo, não, porque eles querem trabalhar, né? Aí, claro, daí não expliquei a parte da documentação, né? Mas, assim, o imaginário das pessoas, quanto aos migrantes, ele precisa passar por uma reconstrução, por uma diferenciação, né? Porque por mais que seja recente essa onda ali, migratória, ela não vai ser... Não é uma coisa, assim, também que foi de uma hora para outra, né? Ela foi crescendo. E, enfim, a documentação, essas questões das pessoas entenderem, né, e incluírem, acolherem mais as pessoas migrantes, eu acho que são pontos bem importantes da gente continuar debatendo aqui. Obrigada, Carol. A gente está encerrando, então, esse episódio. É muito importante ressaltar que todos os serviços relativos ao encaminhamento da documentação podem ser realizados de maneira totalmente gratuita, via CAN, via CI. Só procurar nossas redes, que tem todas as informações de acesso. Até o próximo episódio. Obrigado.